E aí, meus amigos? Bom ou não? Galera, se tem uma coisa que euzinha aqui não sou, é doida. Então eu sei que tem controvérsias, mas eu tenho quase certeza que eu não sou. Logo, numa democracia plena como a que vivemos, eu jamais, nunca nessa vida, levantaria meu dedo pra dizer que Alexandre de Moraes violou o sistema acusatório. Então, como eu não posso falar isso, quem falou foi Dona Lindora, vice-PGR desse Brasilzão de meu Deus. Como assim você não sabe quem é Lindora? Que nos dizeres do réu, diga, o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. E nesse vídeo eu quero explicar pra vocês o quanto isso é extremamente grave, porque assim, se confirmado, foge um tanto grande do que chamamos de democracia e voltamos algumas décadas no sistema inquisitório. Mas não só isso. Qual seria a finalidade de tudo isso agora? Do que se trata exatamente? Qual seria o objetivo final? Ah, quem dera que no Brasil se tivesse uma instituição que fosse constituída para investigar essas denúncias de Supremas Cortes. Seu Pacheco, que vou te mandar um e-mail dos troços que tem no livrinho, sabe? Constituição? Vai que você não leu. Mas eu não quero falar só sobre isso, porque eu sou muito atacada pela velha mídia, porque eu me sinto no direito de dizer que euzinha, minha pessoa, não confio em pesquisa. Os caras me chamam de negacionista? O que? A Bárbara, aquela blogueira bolsonarista que fica espalhando desinformação na internet sobre pesquisas? Manda pro paredão! Então, senhora, o ano é 2022, a gente não manda mais pessoas pro paredão, sabe? Pega muito mal. Nossa, quanto retrocesso! Então tá, só derrubar a página dela é o que dá pra fazer, né? Mas, antes de ser sentenciada pelos donos da verdade, eu quero mostrar de onde essa minha descrença nasceu. E não foram as vozes da minha cabeça, foram da própria mídia tradicional que hoje fala amém ao que convém, no meu ponto de vista, é claro. Vou mostrar como que o Datafolha já foi apedrejado em praça pública há pouquíssimo tempo atrás. Vou provar que não botar fé é um direito meu e de quem se lembra. E desde já eu deixo o desafio para o Ministério da Verdade de vir aqui dizer que isso é falso, só porque as pessoas não se lembram. Na verdade, não se lembravam, porque hoje me parece um ótimo dia para um belo recordar é viver. Dito tudo isso, separa a pipoca e bora lá! Antes de ir direto para as pautas, vale contar para todo mundo que Cristina Kirchner é acusada de liderar matriz de corrupção na Argentina. Pois é, menina, e quem tá acusando Dona Cristina nem é o povo. Tá, o povo também, mas principalmente os promotores. E o crime em si seria o favorecimento em obras estatais em troca de muitos dinheiros. Muito parecido com o que rolou aqui no Petrolão, né? Até porque envolve aqueles super figurões ricos empresários. O caso dela entrou em julgamento ainda em 2019, mas por conta da pandemia foi suspenso. Só que agora volta para as alegações finais. E você sabe quem que é best de Dona Cristina? Pois é, eu poderia dizer nesse momento que estou chocada, pero no mucho. Coitados nossos irmãos, né? Inflação em 65%, taxa de juros a 70%, mas tem quem tem inveja de ter um presidente desse. Né, Dona Zélia? Então tá, vou começar aqui a pauta falando de Xande, o Glande. Que deu uma afrontada no sistema acusatório instituído por lei no nosso país, porque acho que é porque ele é um cara especial, com feeling pras coisas, sabe? Deve ser um sexto sentido, um arrepio do Homem-Aranha. Não acabei com o Homem-Aranha agora. Pra gente entender bem o que foi que rolou, foi bem o seguinte. Bolsonaro, no início de agosto do ano passado, fez uma live pra mostrar pra geral um ataque ilícito no sistema do TSE. Um troço horroroso. O cara ficou lá meses. Só descobriram porque o cara contou que fez caquinha e ninguém sentiu nem o cheiro. E eu só posso falar até aqui porque foi por detalhar aquela live que meu canal foi desmonetizado pelo TSE. Lembra? Democracia.
Bom, segundo os magnânimos, aquilo foi um absurdo, porque os documentos estariam em sigilo. Ou seja, ninguém poderia saber o que tinha lá dentro. Igual os inquéritos das fake news, também conduzido pelos magnânimos, que de tão secreto, nem os advogados dos acusados podem ter acesso. Nesse nível de segredo. Aí abriram um inquérito para acusar o presidente Bolsonaro de divulgar documentos sigilosos que comprometeriam o TSE. Assim, quando isso tudo começou, eu achei até interessante porque repercutir a invasão e explicar o Paranauê todo não era uma prioridade. A prioridade era punir quem contou para todo mundo o que foi que rolou. No mínimo, interessante. Mas tá, inquérito aberto, a PF entregou seu relatório dizendo o seguinte, e eu vou pôr matéria da CNN para não dizer que eu tô usando uma fonte não certificada pelo Ministério da Verdade. Sindicância da PF diz que inquérito sobre ataque hacker não estava sob sigilo. Aí, dentro da matéria, dizia bem assim, abre aspas. O delegado Daniel Carvalho Brasil, chefe do setor de inteligência policial, pontua que na investigação não havia determinação de sigilo dos autos, seja por decisão do delegado ou em razão de alguma decisão judicial. Fecha aspas. Então tá, não estava em sigilo. Mas a delegada, dona Denise, que comanda os inquéritos tudo do seu Xande, super ignorou esse parecer e disse que estava em sigilo sim. Em seguida, foi a vez da PGR se manifestar pedindo o arquivamento do inquérito baseado na informação da PF que o documento não estava em sigilo algum. Logo, se não estava em sigilo, como que faz para acusar alguém de quebra de sigilo? Não faz sentido, coleguinha. E por fim, foi a vez da Procuradoria da Câmara dos Deputados. E de novo, eu trago aqui matéria da CNN para dizer que investigação contra Felipe Barros é perseguição política, diz Procuradoria da Câmara. Mas vamos abrir aspas que é bem mais legal. A instauração do inquérito 4878 do STF constitui instrumento de perseguição política ao deputado Felipe Barros e viola o livre exercício de seu mandato popular. Fecha aspas, que tracada, hein? Só para clarear, o Felipe Barros está nesse inquérito junto com o Bolsonaro porque estavam os dois na live. Mas uma terceira pessoa foi envolvida nisso tudo, que é o assistente de ordem do presidente, seu Cid. E agora você vai entender o porquê que essa parada escalou. Após o pedido de arquivamento da PGR, que é dona da ação, ou seja, é ela que pela lei, nosso ordenamento jurídico, pede que alguma diligência seja feita ou não, gente, eu preciso deixar isso assim bem claro. O poder de acusar é dessa instituição, da PGR, do Ministério Público. Nunca nessa vida democrática de um ministro da Suprema Corte. Nunca. Então, após a PGR pedir o arquivamento do caso, o seu magnânimo careca supremo, meu beijo que tá guardado aqui no core, determinou a quebra de sigilo telemático do seu Cid, o assistente do presidente. E aí a coisa fica mais interessante ainda, porque não dava para quebrar o sigilo telemático do presidente para saber o que é que ele tratava por telefone. Mas vai que a gente acha alguma coisa no celular do assistente dele. Tá, eu vou tentar dar um exemplo que vai ficar bem mais claro. É mais ou menos assim. Eu tô te acusando de roubar a minha pipoca. E tem um monte de gente dizendo que não foi você que roubou a minha pipoca. Mas sabe, eu tenho aqui a certeza do meu coração por causa do arrepio-aranha. Aí eu vou pegar o celular da sua irmã pra ver se em algum momento você pode ter comentado com ela que roubou uma pipoca por aí algum dia na sua vida. E se eu não achar nada sobre a pipoca, quem sabe eu encontro alguma outra coisa que possa te comprometer e eu posso usar contra você? Vai que cola. Então, é assim que eu tô entendendo a coisa toda. Na verdade, essa tática já é bem conhecida, é phishing. Você joga a rede pra ver o que é que você consegue pescar nela. E não necessariamente você vai pegar o que você queria. Mas vai que, né? Vai que você pesca alguma coisa que dá pra usar contra alguém que você odeia. E esse pedido de quebra telemática do auxiliar do presidente veio diretamente do Xande após o pedido de arquivamento da PGR. Como o nosso Supremo vai analisar alguns recursos do presidente em alguns inquéritos nos próximos dias, Dona Lindora se manifestou sobre a situação jurídica, não constitucional, que o Brasil vive e ninguém liga. Abre aspas. No caso concreto, o eminente ministro relator, Data Vênia,
acabou por violar o sistema processual acusatório, na medida que decretou diligências investigativas e compartilhou provas de ofício, sem prévio requerimento do titular da ação penal pública e até mesmo de autoridade policial que reputou concluída a investigação, além de não apreciar a promoção de arquivamento do Procurador-Geral da República. Fecha aspas, Lindora é brava? Tá, pra quem não entendeu, ela tá dizendo literalmente o seguinte. Oh, aqui meu filho, a polícia concluiu a investigação, o titular da ação, que somos nós, pedimos o arquivamento e porque você sentiu um arrepio-aranha, você passou por cima de todo mundo pedindo novas diligências e compartilhando provas só porque você quis assim? Só que assim, não pode, fiote, não é assim que a banda toca. Brasil é um país de leis. Não, desculpa, eu dei uma empolgada, tá? Dia 9 faz um ano que eu tô desmonetizada sem saber o que foi que eu fiz. Então não dá pra falar que o Brasil é um país de leis. A questão de se ignorar esse monstruoso precedente que está sendo aberto e completamente ignorado por quem poderia fazer alguma coisa é que fica claro que a gente não precisa de um Ministério Público. Bora então demitir todo mundo, né? E economizar uma grana. Se quem investiga e julga é o juiz, vamos voltar para a época da vela. Vamos andar de cavalo, vamos tirar as máquinas de escrever dos museus e vamos viver esse retrocesso histórico. Direitos? Pra que direitos? Só foca na economia. Vamos ver então o que isso vai dar, porque a votação será no plenário virtual, ou seja, sem debate. E começa dia 12 de agosto e vai até o dia 19. E agora fica aí uma pergunta. Poderia Bolsonaro sair inelegível se julgado por um órgão colegiado às vésperas das eleições? Seria esse o plano? Menina, eu quero nem pensar no trem desse e nem adianta ficar aqui imaginando as coisas, né? Melhor não pensar no trem desse. Aguardemos apenas as cenas dos próximos capítulos. Bora então falar de pesquisas. Na verdade, eu não. Vamos mostrar aqui o que a mídia falava das pesquisas até pouco tempo atrás. Em especial do Datafolha. Yahoo Notícias de 2014. No primeiro turno, Datafolha errou mais da metade das previsões para cargos executivos. E a matéria já começa assim, ó, primeira frase. O Datafolha errou 63% das previsões de intenção de votos válidos para cargos executivos. 63%. G1, 5 anos atrás. Erros nas pesquisas eleitorais e projeções colocam em xeque a confiança dos institutos. Tá, e aqui a gente precisa ouvir um pedacinho importante desse bate-papo super sincero. Se liga. É verdade, mas é engraçado que esse problema da metodologia de pesquisa, ele é real. Teve até uma matéria recente da revista Wired cobrindo essa questão e uma matéria super interessante dizendo que, inclusive, está havendo uma competição das pesquisas com esses sistemas de big dados, né, de big data e você fazer esses modelos de análise. Mas é interessante porque essa eleição, eu acho que ela põe em jogo todas essas certezas, né? A palavra que mais se falou no dia seguinte era surpresa, e eu acho que isso tem a ver com um outro tema que a gente vai discutir aqui, que é a questão da bolha, né? O tamanho da bolha, que para muita gente ficou surpresa dizendo, eu não conheço ninguém que votou no Donald Trump, né? E isso é muito curioso porque essa bolha é tão grande que ela abrangeu a imprensa, né, nos Estados Unidos, abrangeu boa parte da imprensa global, abrangeu a academia, todo mundo estava dentro da bolha. Então, mercados financeiros também, né? De certa forma. Mercados financeiros. Todo mundo que falou assim, que surpresa o Trump ganhar, tá dentro da bolha, entendeu? Porque para muita gente nos Estados Unidos não foi surpresa nenhuma. As pessoas... Que surpresa! Ah, surpresa pra você, porque você tá dentro da bolha. Você mídia, você mercado financeiro. Então, vocês estão tudo dentro da bolha. No G1. Quando eles ainda tentavam fazer um jornalismo sério, na minha opinião, é claro. E um ponto interessante a ressaltar nessa questão de bolha, bolha midiática, bolha política, bolha de mercado, no meio disso ninguém faz a menor ideia do que é estar no meio do povão. Tipo Dona Eliane Catanhede, que ficou chocada com o preço da mandioca descascada no potinho, a R$ 31,50. Diz ela que pobre não vai mais poder comer mandioca. Quem dera Dona Eliana soubesse que a gente compra o quilo da mandioca a R$ 4,50, descasca e cozinha.
Sabe nada de povo, esses especialistas. Tá, mas vamos continuar. IG 2018. Pesquisa Ibope e Datafolha erram feio em levantamentos antes do primeiro turno. Alvos de desconfiança, institutos apresentaram resultados muito diferentes dos contabilizados nas urnas em pelo menos 4 estados e para presidente. Aí agora eu vou dar os exemplos citados dentro da matéria. No Rio de Janeiro, o Datafolha dava 11% dos votos para o Witzel, traidor caído, e o seu Paes com 32%. Então, o Witzel acabou ficando com 41,3% dos votos e o Paes com 19,5%. Colega, não foi um tropeço, tipo, tropeçamos? Não, você caiu de cara no chão e quebrou o seu dente. Já para Minas, o Datafolha trouxe Anastasia com 40% dos votos e Zema lá atrás com 24%. Porém, Zema teve 42,7% dos votos e o Anastasia 29%. Aí foi o outro dente, né? O outro dente foi embora. Em São Paulo não foi diferente, já que as pesquisas diziam que Paulo Scaff estava sempre entre os 2 primeiros colocados, mas acabou de fora da disputa no segundo turno. Para presidente, dias antes da eleição, no melhor estilo ajusta e ajusta, as pesquisas diziam que o Bolsonaro tinha 36% dos votos e o Poche, seu Andrade, 22%. E na verdade foi 46% pro Bolsonaro versus 29% do Andrade. E aí, essa mesma matéria se pergunta: por que as pesquisas Ibope e Datafolha não antecipam o resultado das urnas? E a resposta, meu filho, foi sensacional. Abre aspas. Em entrevista no IG, no fim do mês passado, o professor Sérgio Praça disse que as eleições deste ano têm escancarado que há uma crise de credibilidade dos institutos tradicionais de pesquisa. Fecha aspas. Tipo, ninguém mais confia. Fazer o quê? Meu povo, em 4 de outubro de 2018, o Datafolha deu que a Dilma estava na frente na disputa para o Senado com 27% dos votos. 3 dias depois rolou as eleições e a Dilma ficou em 4º lugar com 15%. Ó! Sensacional. Segundo o Datafolha, Dilma é a senadora de Minas. E calma, eu disse que ainda não acabou. Antas 2020, Datafolha e Ibope tentam explicar erros grosseiros. E o diretor do Datafolha realmente deu uma resposta digna de nariz de palhaço. Um segundo, preciso pegar meu nariz de palhaço. Pronto, agora eu tô apropriada. Abre aspas. Depois que a pesquisa de véspera é divulgada, muitos eleitores observam o resultado desse levantamento, articulam-se e, somando a outros fatores, mudam de voto. A única pesquisa que pode ser comparada com o resultado oficial é a boca de urna. Fecha aspas. Que coragem, hein? Véi, o cara do Datafolha tá falando literalmente que fazer o quê? O pessoal muda de voto na hora. A única pesquisa que realmente chega perto é a do dia das eleições. E aí eu me pergunto, então pra que fazer pesquisa toda semana se o próprio diretor do Datafolha diz que isso não pode ser comparado com o resultado das eleições? Que não é o resultado das eleições, sabe? É meio diferente. Mas é ridículo ainda pensar que a gente é obrigado a ler matérias que dizem: segundo o Datafolha, o Nine leva no primeiro turno. Qual a lógica? Galera, em 2020 o negócio foi tão feio que o Ibope se mandou do mercado, mudou de nome do tanto que ficou queimado, mas não antes de se desculpar pelos erros cometidos. Foi um grande vexame. Ibope agora é IPESP, contando que você tem esquecido do seu passado recente. E o pior é que a gente esquece mesmo. E eu tô mostrando tudo isso pra vocês só pra deixar claro que a minha descrença, ela não é infundada. Eu realmente não acredito em institutos que erraram tanto só porque a mídia tá me mandando acreditar. Não vai rolar. Ainda tem muita água pra rolar e eu desconfio que esse mar de lágrimas vai até 2026, baseado no Datapovo, que esse sim eu boto maior fé. Galera, depois da desmonetização imposta a mim pelo TSE por motivos de não faço a menor ideia, porque até hoje ninguém me contou, quem tá mantendo esse projeto é você, que entrou pra família lá no www.teatualizei.app. E com 10 bonouros por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos e patrocina nosso novo documentário, que sai em breve. Amém! A quem já tá lá, o meu muito obrigado. Pra quem ainda não tá, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Assina! Seja esse tipo de pessoa que irrita um canhota. É por uma boa causa.
E agora eu quero saber de você. Datafolha, você bota fé? Julgamento dos recursos do Bolsonaro. O que você acha que vai acontecer? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!